Olá, pessoal. Hoje o Toco Toco Podcast veio com um motivo muito especial, que é o Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. Eu estou aqui com o Dr. Gabriel Zanardo, oncologista da Oncomed, e a Maria Carmen, representante da Rede Feminina do Câncer. Dr. Gabriel, o senhor pode se apresentar? Médico, oncologista, formado em... Olá, Toco. Obrigado primeiro pelo convite. Olá a todos. Olá, Maria Carmen. Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante, onde acho que o mundo inteiro se veste de rosa nesse mês para lembrar da saúde feminina. Eu sou Gabriel Zanardo, sou oncologista clínico. Minha graduação foi feita na Universidade Federal do Paraná. Mudei para Cuiabá em 2009. Aqui eu fiz a residência médica de clínica médica, que é o primeiro passo para se tornar oncologista. Depois fui a Brasília e na UNB fiz 3 anos de oncologia, fiz minha residência em oncologia clínica e retornei em 2016, voltei como oncologista para Cuiabá. Maria Carmen, voluntária da Rede Feminina do Câncer de Mama. Quanto tempo já, Maria Carmen? Voluntária, acho que desde que eu nasci. Minha sobrinha até essa semana estava falando que perguntaram para ela como que faz para ser voluntária. Ela falou assim, eu já nasci voluntária, minha família já estava nisso há muito tempo. Então, eu estou, né, na Rede Feminina desde a fundação da rede. A rede, na verdade, ela foi fundada aqui em Cuiabá. Minha mãe é uma das fundadoras porque a minha avó teve câncer de mama. E a minha mãe viu todo o problema, né, que se dá quando a gente tem um diagnóstico de câncer, não só para a pessoa, mas sim a família inteira, né, fica envolvida com isso. E aí a minha mãe conheceu a Rede Feminina em São Paulo, porque ela é uma rede nacional, né, que tem uma representação em todos os estados. E minha mãe, em 1988, trouxe a rede aqui para Cuiabá. Eu ainda era nova, jovenzinha, mas eu cresci dentro da rede e eu fui convidada, né, a presidir a rede, ser presidente da rede em 2015. Esse ano, então, completou 10 anos, né, do meu mandato de presidente e agora eu passei, né, o mandato para a doutora Ana Karina, que é dentista, que também é voluntária há muito tempo. Continuo na diretoria, mas trabalhei com mais afinco aí, né, durante 10 anos na presidência da Rede Feminina. Bom, para quem não sabe, esse programa aqui para mim é muito especial, porque está aqui, depois dessa apresentação, o Dr. Gabriel Zanardo é meu médico, que me acompanha. Eu fui diagnosticado com câncer de mama, masculino, né? Que eu acho importante todo homem também saber que o câncer de mama é masculino. E a Maria Carmen é minha prima. E nós presenciamos isso. A mãe dela é minha madrinha, irmã do meu pai. E nós presenciamos isso na família com minha avó e agora comigo. E ela foi uma das primeiras pessoas que foi me dar um carinho, né? E conscientizar, e que é muito importante, né, doutor Gabriel? Queria saber, quando uma pessoa recebe esse diagnóstico para o senhor, é muito importante o apoio familiar e o médico também com o diagnóstico, para dar esse diagnóstico. Acho que se perpetua ainda, né? A palavra câncer é muito forte, né? E a hora que o paciente lê o resultado da biópsia, que está lá carcinoma ou qualquer outra coisa remetente ao câncer, é um baque muito grande. Eu senti isso na pele, né? Meu pai teve câncer, então assim, você sente isso na pele com muita força. O mundo desaba e o paciente ele precisa de acolhimento, ele precisa ser recebido. O médico precisa saber acolher, a equipe multidisciplinar que cuida do câncer, do tratamento do câncer precisa acolher, mas o apoio familiar é extremamente importante. E fala apoio familiar não aquela relação de pena, de dó, mas aquela relação, eu tô aqui, do que você precisar, você pode contar comigo, a jornada é longa, a caminhada é longa, e até eu costumo dizer para os meus pacientes, a jornada é longa, eu tô do mesmo barco que você, nós vamos remar junto na mesma direção.
Então, acho que esse apoio é muito importante para que a gente consiga, porque a jornada não é fácil. Maria Carmen, como que você resume a questão da rede feminina do câncer, essa importância dessa semana em outubro? Porque a pessoa fala, onde mais aparece a rede feminina do câncer é só em outubro. Mas não é isso, né? Ela aparece o ano inteiro. Então, como que você vê isso, o trabalho dessa equipe, né? Outubro, né, doutor Gabriel? Outubro é o mês de alerta aí para o câncer. E também não existe só o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele foi ali o primeiro a chamar a atenção de todo mundo. O outubro surgiu como o outubro rosa, como um alerta do cuidado, né? Para a mulher, principalmente, a gente sabe que existe o câncer de mama em homem, né, Toco? E você foi um premiado com ele, Premiado. 1% aí da população. Quando você me contou, eu até falei, por que entrou na fila, gente? Foi verdade. Mas a rede feminina, ela está aí durante o ano todo, acolhendo, ajudando financeiramente o tratamento de todos os pacientes ali, homens, mulheres, muitas crianças que a gente acolhe ali e ajuda no tratamento, pagando especificamente, sabe, exames, medicamentos, o que for preciso para aquele paciente se tratar nessa jornada, que a gente sabe que é longa, né? Mas que termina, né, doutor? Chega Graças uma hora, a Deus, né? ela termina. Eu já estou no meu 3º ano, né, doutor, do meu tratamento. E agora essa pergunta é para o doutor Zanardo, Gabriel. O diagnóstico é muito importante, né, no câncer, e a medicina vem evoluindo. Como que está essa evolução da medicina no tratamento de câncer de mama, né? A questão do SUS também. Você pega aí, claro que as clínicas privadas e o SUS têm uma diferença. E também tem uma briga também dos planos de saúde, né? Também, que descredenciam as clínicas. Isso, para mim, é um absurdo, né? São várias coisas que acontecem num contexto, né? Eu só queria pegar o gancho da rede feminina, porque o SUS, ele abrange muito, mas falta. E acho que esse apoio extra que a gente pode fazer, seja com a rede feminina, seja com a MT Mama, HPCAM, a POC, aquilo que pode dar um pouco a mais para o paciente. Porque às vezes o paciente vem para fazer o tratamento, que é de direito dele, ele conseguiu, mas ele não tem recurso para comprar um pão para ele lanchar, ele não tem onde ele ficar, às vezes que a quimioterapia dura mais um tempo. Então, essa rede de apoio é muito importante. E é uma injustiça quando fala que ele só aparece em outubro. Porque, assim, outubro é o mês que o mundo inteiro se veste de rosa, primeiro para o câncer de mama, e e aí foi unindo os cânceres femininos, ginecológicos. Mas o importante é que é o mês de alerta. A gente trabalha o ano todo com prevenção. Mas é aquele mês de alerta, porque a mulher, normalmente, ela cuida de tudo. E ela vai deixando dela para depois, porque ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que trazer, quando trabalha fora, né? E outubro ela fala assim, ó, minha senhora, vem cá. Agora é o mês da senhora. Vamos ver sua mamografia, como é que tá, sua ultrassom, seus exames ginecológicos. Aí tem a rede privada que dá aquele plus a mais com as campanhas, tentando fazer os exames. Agora, voltando à sua pergunta, que eu também sou bom de falar. A prevenção em si, para qualquer tipo de câncer, é muito difícil. Porque, assim, não tem muita coisa que eu consiga fazer que eu vá zerar a minha chance de ter câncer. Eu posso diminuir os riscos, com mudança de hábito de vida, atividade física, não fumar, não consumir bebida alcoólica em grandes doses, fazer os exames de rotina. Mas o mais importante é fazer a prevenção. O diagnóstico precoce. Ter a conscientização de que precisa passar regularmente pelos médicos. Fazer os exames anuais, de rotina, porque quanto antes eu fizer o diagnóstico, mais fácil vai ser o meu tratamento. Fácil, eu digo assim, não vai ter tanto tempo de tratamento, às vezes só a cirurgia resolve, uma cirurgia mais conservadora, menos mutiladora, às vezes não precisa de quimioterapia, e a chance do paciente ficar vivo com tratamento precoce é quase 100%. Então, essa é a mensagem do Outubro Rosa, do Novembro Azul, é a detecção precoce. E sim, a medicina cada vez mais evoluída, com os exames
mais eficazes e eficientes para diagnosticar tumores pequenos. Mas, infelizmente, a medicina, diferente de outras áreas, quando se agrega tecnologia, agrega valor. E os exames são caros. E não são exames que eu consigo fazer em grande escala para a população inteira. A gente fala, puxando para o câncer de mama. Na minha opinião, um dos melhores exames que a gente tem para fazer o diagnóstico é a ressonância, mas eu não consigo fazer ressonância para todo mundo. Em contrapartida, a mamografia, que é um exame mais antigo, também de excelência para diagnóstico, esse eu consigo replicar com mais facilidade para a população em maior escala, né? E em relação aos planos de saúde, nós estamos numa celeuma com medicações caras, problemas de gestão dos planos de saúde. O que aconteceu num plano de saúde daqui de Cuiabá é transparente o que aconteceu e, assim, tá todo mundo sabendo, eu não estou contando nenhum furo de notícia aqui, mas a gestão é muito importante. E quando a gestão ela não quer ser diluída, ela acaba punindo quem é o prestador de serviço e punindo o paciente, porque descredencia a clínica, reduz a chance do paciente escolher. Existem outras clínicas capacitadas, mas se você diminui a chance daquele paciente que comprou o plano de saúde de escolher onde ele quer tratar. Obrigado, doutor. Maria Carmen, como quebrar esse tabu do medo, né? A rede feminina orienta os pacientes, muitos ainda evitam fazer exames, né? Com medo, né? Como que a rede feminina orienta? Deve ser muito difícil para vocês, porque vocês não são médicos, né? Como que é tratar com essas pessoas o dia a dia? Acho que o medo é todo esse, né? O tabu. Eu não sei o que vai acontecer. Então, alguém me disse que uma mamografia dói, então eu não quero fazer uma mamografia. Alguém me disse que esse exame vai causar mais mal do que bem. Eu não sou médica, mas eu sou dentista e atuo dentro do Hospital de Câncer também desde 2001. A gente faz muita campanha de prevenção dentro do Hospital de Câncer, não só aqui em Cuiabá, mas também no estado inteiro. A gente sai junto com o ônibus do Hospital de Câncer, porque a odontologia ela vai junto. E uma das coisas assim mais interessantes, Toco, que tem é que em todos os locais, né, dessa campanha do hospital, no interior do estado, a gente vai com um médico de pele, um de mama, para fazer a mamografia, né, e fazer o exame, o urologista para fazer o PSA e um buco, né, um dentista para fazer o câncer de boca e o CCO também está presente. E todos os lugares que a gente chega, agora eu vou mudar um pouquinho, né, porque você me perguntou sobre medo ou sobre desinformação. Quando a gente chega nesses locais, já há uma pré-seleção e as especialidades todas, elas têm praticamente as suas vagas completas. E a boca não. E existe câncer de boca, e muito. É o 5º câncer que mais acomete a população do estado de Mato Grosso. E aí é a nossa hora de mostrar o que é o câncer de boca, quais são os riscos do câncer, quais são os hábitos, né, que é muito envolvido ali com o hábito. Então, como a gente já faz muito essa parte com o câncer de boca de informação, o câncer de mama ou qualquer um outro câncer, a rede também consegue fazer, sabe, esse alerta. Não como um médico, né? Mas a gente escuta muito os médicos, a gente está sempre muito junto com os médicos por estar dentro do hospital. Então, a gente começa a falar sobre perder esse medo. Porque a partir do momento que você tem o medo, você vai deixando a doença, né? Se você já tem alguma coisa, igual o doutor falou, se a gente tem um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior e, consequentemente, né, a mutilação ali, o tratamento, ele é muito melhor. Quanto mais tempo a gente deixa isso ali, muitas vezes por medo,
isso vai aumentando. E o que é grande, depois fica muito mais complicado. Então, a rede tem, sim, toda essa parte de alerta, de mostrar o quanto é importante, né, a gente voltar ali no médico e fazer essa prevenção. E tem muita gente que fala assim, mas eu vou lá todo ano e não tenho nada. Eu falo assim, graças a Deus, olha que maravilha, é isso que a gente quer. Volta ano que vem, né? É isso que a gente quer. Depois que eu fiz a minha cirurgia da mama, eu fiz os meus exames 3 em 3 meses, hoje eu faço de 6 em 6 meses, né? Eu quero até agradecer também de novo o doutor Gabriel, que eu não conhecia e fui orientado a procurá-lo pelos meus médicos de São Paulo, que é o doutor Silvio Brumberg e o Rafael Calix e a Juliana Beal, que me acompanham e falaram, Cuiabá tem um médico aqui, lá na Oncomed, o doutor Gabriel Zanardi. E cheguei aqui, ele foi super atencioso comigo e você também, na Rede Feminina de Câncer. Doutor Gabriel, vamos aqui fazer uma pergunta para o senhor sobre a inteligência artificial. Hoje, no mundo, né, todo mundo fala inteligência artificial. E a inteligência artificial está dando também no diagnóstico, né, com câncer de mama. O que o senhor acha disso? Vai tirar o médico e vai botar um robô? Como que vai ficar o paciente, né? Esses diagnósticos são certeiros? A inteligência artificial ela precisa ser treinada. Ela não é algo que ela por si só cria a sua integridade e seu raciocínio. A inteligência artificial ela precisa ser treinada e ela vai ser treinada e ela é uma realidade, a gente não pode fugir dessa realidade. Algoritmos de Instagram, algoritmos que selecionam um filme que mostra lá o filme nos streams que você gosta ou não. Mas a partir do momento que a inteligência artificial for treinada e bem treinada, ela vai ser uma ferramenta de auxílio ao médico extremamente importante. Porque ela vai facilitar muito o diagnóstico, ela vai ajudar muito a fazer o diagnóstico e trazer, às vezes, assim, dúvidas que eu tenho da patologia, se aquela célula é maligna ou não, talvez ela consiga, as informações armazenadas, dar essa informação mais rapidamente para eu consiga trazer um tratamento mais certeiro. Mas substituir o médico, pelo menos a médio prazo, a longo prazo, acredito que não. Porque o tratamento precisa ser individualizado. E uma coisa que o robô ainda não consegue fazer é sentir as suas aflições, as aflições dos seus familiares, de quem te acompanha, para entender se essa quimioterapia que você vai fazer vai desamparar um filho pequeno que está em casa e precisa que a mãe volte com maior integridade para casa. Então, acho que esse feeling humano é só a gente que tem. Momento de descontração. Eu tenho uma avó que tem 97 anos, que todo dia ela briga com a inteligência artificial. Mas isso vai ser a nossa rotina. A Maria Carmen conhece ela, que é a dona Maria Lígia. Fantástica. Todo dia ela briga com a inteligência artificial. E acho que a informação da inteligência artificial pode ajudar naquele sentido assim, que a gente vai com a educação continuada, né? Brincando com o paciente. Precisa se tocar, precisa sentir a mama, você precisa conhecer o formato da sua mama, saber se aquilo está alterado. Às vezes, um nódulo, inteligência artificial, nódulo na mama surgiu tal. Ela fala assim, procure seu médico, pode ser um câncer. Talvez esse alerta da inteligência artificial até auxilie a gente na desmistificação e nesse trabalho de formiguinha, de tirar o medo, de que se biopsiar o tumor não vai crescer, ele não vai piorar se fizer a mamografia, não vai piorar se biopsiar. Se encontrar, é melhor encontrar cedo, então tem que procurar para encontrar cedo, porque como tudo na vida, né? Qualquer problema grande que você deixa para resolver depois, ele só vai aumentando. E essa aqui é a pergunta para ambos, tá? O SUS e as políticas estaduais, municipais, estão garantindo acesso justo ao diagnóstico e ao tratamento oncológico? Começar eu aqui, né? Uma das grandes brigas, né? A gente fala todos os anos, a Rede Feminina ela lança uma campanha. No início do ano, sempre em abril, a campanha chama Preciso Viver, e sempre pegando alguma lei ali do SUS, alguma garantia que não se está sendo cumprida.
E todos os anos a gente tem isso. Então, o SUS, ele foi muito bem formulado, né? É um sistema aí de saúde mesmo, integrado, mas que tem muitas falhas. Então, a garantia do diagnóstico de 60 dias, do tratamento do paciente, isso muitas vezes não existe. A gente vê ali aquele problema todo que o paciente tem de acesso, né? A gente vê o problema todo do paciente numa fila de espera numa central de regulação. Então, isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. Tem uma pessoa que trabalha comigo que ela está esperando 2 anos para fazer uma mamografia. Imagina você esperar 2 anos para você ter um diagnóstico, uma coisa, né, que a gente fala de um diagnóstico precoce, que poderia ser uma coisa inicial dali a 2 anos, já é outro problema muito maior. Então, a gente vê que por dificuldade na gestão, falta de pessoas para gerir. Imagina essa fila de regulação aqui com uma pessoa tomando conta disso. Isso não está certo. Por que a gente não tem uma fila que é para o câncer, uma fila que é cardiológica, uma fila que é... Por que uma fila só integrada? Como é que a gente dá vazão a essa fila, né? Como que a gente faz? A gente sempre orienta o paciente quando ele vem procurar, porque ele vem muito procurar a rede, exatamente nessa hora. Olha, eu fiz um exame, deu câncer, e eu dei a entrada e até agora não me chamaram. O que a gente faz? E muitas vezes fala assim, eu dei entrada no hospital de câncer. Não é que deu a entrada no hospital de câncer, deu a entrada ali para a central de regulação. O hospital de câncer, ele só pode tratar esse paciente a hora que volta essa autorização para o hospital de câncer. Porque pode até ser que esse paciente ele não volte para o hospital de câncer. Ele vai tratar em algum outro serviço que também faça esse tratamento. Então, isso é das coisas que mais aflige, né, o paciente e nós também da rede feminina. Mas não tem como eu rede feminina, ou o hospital de câncer, ou a Alcomed, ir lá na central de regulação e falar, olha, o paciente está aí na fila. Então, a gente sempre orienta o paciente e fala assim, vá até lá, converse, vê aonde você está nessa fila, né? Mas não precisava disso, é uma garantia, está em lei ali, né? E a lei precisa ser cumprida, né? Então, a gente precisa mais das autoridades ali, das pessoas, dos deputados, enfim, né? Das pessoas cumprindo essa lei que já é uma garantia para o paciente. É o que a gente estava falando em off antes, que era a questão, o SUS, em questão de lei, ele é um negócio, assim, formidável. A hora que você termina de ler a lei do SUS, dá vontade de chorar, de emocionado que você fica. Mas na prática... Mas, assim, a lei não é aplicada. Se o SUS funcionasse o que ele aplica na lei, não precisava de plano de saúde. Uhum. Não precisaria de saúde suplementar. O SUS hoje, na minha opinião, ele funciona muito bem no que é emergência. Você teve um quadro de emergência, você vai numa UPA, vai no pronto-socorro, é atendido e resolvido. A partir do momento que se torna eletivo, que vai operar depois, ou a mamografia, que é um exame eletivo, é um exame de rotina, a rotina no SUS, aí ela entra nesse marasmo da fila de regulação, que vai passando de gestão em gestão. Vou fazer 10 anos em Cuiabá, então assim, como oncologista, então já vi vários gestores passando pela saúde, e o problema se repete. Hoje a gente não tem mais nenhum tratamento oncológico pelo município, né? Nós somos todos estadualizados, mas ainda a máquina não gira com as engrenagens soltas para que o paciente consiga fazer a sua mamografia na época certa. Foi uma briga com o Ministério da Saúde agora para conseguir reduzir a idade mínima para se fazer mamografia, que era 50 anos, onde no mundo inteiro é a partir de 40, a Sociedade de Mastologia batendo duro para conseguir. Conseguimos. Agora é a partir de 40, mas ainda a cada 2 anos. E não há diferenciação de paciente de alto risco, de baixo risco, para aquele paciente que tem casos de câncer, né, de mama na família, casos de câncer de ovário, que aumenta o risco de ter câncer de mama, desse paciente ter um intervalo menor de fazer a mamografia. E aí corre e tem vários outros viés. Demora para fazer a mamografia,
O paciente demora para pegar o resultado da mamografia, a hora que volta no posto de saúde, o médico já mudou, às vezes está sem médico, e aí não tem para quem mostrar a mamografia, aí engaveta a mamografia e esquece Espera conseguir outra, né? para ver o que tinha. Ou espera os mutirões de saúde acontecer para levar a mamografia para algum médico que esteja lá disposto a ver o resultado. E uma coisa que a gente vê, Toco, assim, logo que eu entrei como presidente da rede, a gente pagava muita mamografia, porque era um exame que a fila estava muito grande ali no Hospital de Câncer e não dava a vazão. Precisava pagar o exame. Hoje, contratualizado, os exames de mamografia ali no hospital, às vezes sobra. E com certeza tem gente esperando na fila da regulação. Por que não manda, né? Sobra-se exames hoje. Sim. E tá faltando gente, né? Assim, e tem gente que quer fazer, mas cadê aquela pontezinha, né? Não está chegando. Dessa fila, o paciente não chega no exame. O paciente Não precisa chega. do exame, eu tenho vaga, Sim. mas ele não consegue chegar. Eu que faço um tratamento, né, e tenho condições, eu fico pensando, logo quando acabou minha cirurgia, e eu fiz um hospital em São Paulo, e nem sabia que esse hospital de São Paulo também, eu olhei, tinha várias pessoas, o meu médico de São Paulo falou, não, nós atendemos o SUS aqui também, o Einstein tem uma ala do SUS lá. Eu me emocionei, falei, poxa, um grande hospital atendendo o SUS, né, o doutor Silvio falou, nós atendemos também uma parte aqui. E eu também, Maria Carmen, quero saber desses eventos que vocês fazem, né, da Rede Feminina do Câncer. Eu até já desfilei para a Rede Feminina do Câncer. Sabia disso, doutor? Sabia disso, doutor? Esse é um furo de notícia. Eu desfilei, é um furo, é uma bomba, né? E aí, minha mãe, quando eu fui diagnosticado com câncer, ela falou, eu vou fazer as sedas, ela pinta as sedas. Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. Vou contar a história aqui, olha só. Igual minha sobrinha falou, a gente já nasceu nisso. Então, assim, por conta da minha mãe, Maria avó... Alicia Maíce, né, isso, fez. Por conta da minha avó, então existe esse envolvimento todo da família. Dona sempre. Bem, minha avó e dela. Dona Bem, muito conhecida. Eu tô no hospital de câncer, às vezes, assim, o paciente pergunta, você é daqui, mais velho, né? Sim, não, você não parece cuiabano. Nossa, sou cuiabano, sou neta de Bem. A hora que eu falo isso, todo mundo, mentira, porque minha avó morreu já tem bastante tempo, né, Toco? Mas uma pessoa, assim, que deixou marcas. Foi muito importante aí. Era uma pessoa que acolhia todo mundo e a partir disso, né, dessa doença dela, a família toda, né, começou a se envolver com isso. Então, minha mãe, o pai dele, a mãe dele, todo mundo. E agora, doutor, só uma parte. Todos que fazem, as mulheres que fazem mamografia vão no médico delas e me ligam. Toco, manda seu exame genético, porque o meu médico está perguntando se tem alguém na família que tem o câncer de mama. Ela já pediu, a minha irmã já pediu, uma prima minha do Rio Grande do Norte já pediu também, que mora lá. Então, eu fui, como a Maria Carmen falou, eu fui o premiado, né? E estou feliz aqui pelo tratamento, né? Pelo acolhimento de vocês, de todos os meus médicos. E hoje até eu comentei na hora do almoço, eu vou fazer o Toco podcast sobre o câncer de mama. E, para mim, eu fico muito preocupado, né? Hoje nós não estamos falando aqui nem de gás, nem de política do dia a dia e nem de direito. Estamos falando de saúde e de vida, né? E de vida. Então, voltando a isso, num ano, todos os anos a gente faz diversos eventos para a gente poder angariar recursos para tratar os pacientes. E um ano, tia Maíce, que é a mãe dele, falou assim para mim, eu estou fazendo mais sedas, foi logo depois da pandemia, né? Eu aprendi a fazer umas sedas na pandemia, eu queria fazer uns lenços, para eu poder doar e você doar aí no hospital, porque a gente tem uma campanha que chama Lenços e Laços, que todo outubro a gente faz um café da manhã, leva os lenços para os pacientes, é um dia bem legal. E aí ela me mandou uma foto dos lenços. Eu falei, nossa, tia, não, isso aí é muito bonito. Não vamos fazer lenço, não, né? Vamos inventar uma outra coisa, porque eu adoro inventar moda também, né? Eu devia ter feito moda, mas... e aí comecei a conversar com o pessoal da diretoria, chamei sua mãe, fomos tomar um café da manhã, e se a gente fizer
roupas. E a gente convidar algumas madrinhas e fizer um desfile. Essas madrinhas, elas vão comprar aquele look dela. Só isso que a gente queria no começo. E aí a gente faz um desfile na casa de uma das madrinhas. Era uma coisa simples que a gente queria. Dessa coisa simples, foi crescendo, enfim. Fizemos um super desfile na Leila Maluf, com mais de 30 madrinhas colaborando. Nesse meio tempo, quase na finalização de todas as peças, Toco descobriu o câncer de mama. Você vê. A mãe dele já estava fazendo. No dia do lançamento nosso, a gente colocou um telão, lembra disso? Muito grande lá no evento. Tia Maísa estava com ele em São Paulo, ele tinha ido para fazer, acho que era a primeira químio, né, Toco? Foi imunoterapia. A imuno. Ele tinha ido para fazer, então era bem no comecinho mesmo. E assim, foi muito bonito, porque assim, um propósito todo que a mãe dele, né, sempre teve. Nessa hora, a família, mais uma vez, não só a mãe dele, mas todos nós ali, né, minha mãe, madrinha dele, extremamente puxa-saco dele, né? Então, assim, todo mundo envolvido novamente, né? Nunca deixou de envolver, mas, assim, com uma causa muito maior, né? E eu sempre falo assim, Deus é maravilhoso. Então, assim, tudo que a gente faz, né? A gente recebe bênçãos que a gente é muito maior do que o que a gente dá. Então, eu não tenho dúvida que tudo aquilo ali que sua mãe estava fazendo foi um preparo até para receber essa notícia sua. E para você também. E no ano seguinte, ele foi o único modelo homem que desfilou junto conosco. No desfile do Seda Rosa. Já para terminar, a fé é muito importante também, né, doutor? Né, Maria Carmen? Cara, acho que sem fé, eu falo, assim, fora de religião. Sim. Sem fé, a gente não é ninguém. A fé, eu acho que orienta pra gente conseguir fazer. Porque acho que quem acredita em alguma coisa, eu acredito em Deus, quem acredita em alguma coisa, consegue discernir o certo do errado. Então, a partir do momento que você tem fé, você já começa a ser uma pessoa, tentar ser uma pessoa melhor, porque você vai tentar trilhar pelos caminhos corretos. Então, ele faz você se reencontrar contigo mesmo e te mostra para onde você vai chegar com aquilo. E a fé, agora tem trabalho científico mostrando que a fé, religiosidade, acolhimento espiritual, chame de qualquer jeito que queira chamar, traz benefício em controle de pressão arterial, controle de alterações psicossomáticas, melhoria do tratamento com câncer, melhor tolerabilidade ao tratamento. Isso tem trabalho mostrando o quão benefício é. Precisou alguém cético e provar aquilo que alguém de fé já sabia naturalmente que precisa acreditar. Nem sempre a gente vai ter um desfecho bom. Que aí eu não sei o que é bom. Porque aquele que teve fé e partiu em fé, hoje com certeza está num lugar muito melhor que o nosso. Então, assim, independente do final, seja ele, entre aspas, vitorioso, que ganhou a batalha contra o câncer, ou infelizmente o paciente morreu, ter fé para entender toda a jornada e tirar proveito daquela jornada para tentar ser um ser humano melhor, a fé é extremamente importante. A fé, a gente, né? Vamos voltar ali na minha avó, né? Que era uma pessoa de muita fé. E quando ela foi diagnosticada com câncer, ela foi diagnosticada tardio, ela já sabia, já estava com o linfonodo comprometido, já estava para fora, né? Ela perdeu as 2 mamas, ela tinha 62 anos e o médico, o primeiro ali que a recebeu, conversou com a família e disse que ela teria ali em torno de 6 meses de vida. Minha avó viveu mais 8 anos. E ela nunca reclamou, ela sempre agradeceu, ela sempre com um terço na mão, e para ela era aquilo. Ela tinha fé e tinha convicção que ela ia na hora que fosse. E eu tive também uma amiga, muito amiga minha, assim, praticamente cresceu junto comigo. Verdade. E ela faleceu no ano passado com câncer de mama triplo negativo e tinha fé.
Eu cheguei na UTI, quando ela foi para a UTI, né? Ela passou 50 dias. No dia que eu cheguei lá, a médica, né, era amiga nossa também, falou para ela, perguntou, você não quer que eu deixe um remedinho aqui para você dormir de noite, descansar? Ela falou, não quero. Aí a médica saiu, eu falei, Paula, você não quer? Você não está com medo? Ela, eu não tenho medo, Maria, eu tenho fé. E aquilo ficou guardado para mim. Isso é muito importante. Quando eu fui diagnosticado, eu entrei no apartamento da minha avó e tinha uma tia minha, tia Lenice. Falei, tia, eu vou ver meu filho crescer? Ela falou, meu filho, eu tive câncer de mama 17 anos atrás. Então, olha só, a fé é muito importante. Daquele dia, eu peguei na fé. E outra coisa também, o esporte também, a atividade física é muito importante também. Eu só fui ver agora na minha vida como o esporte é importante na vida. A vida inteira, quem me conhece, todo mundo sabe que eu sempre fui gordinho. E hoje eu faço meu beach tênis todo dia e agora estou na academia. Então, eu deixo aqui um apelo, né, para todo mundo que tem diagnosticado com câncer de mama. Que o masculino também, eu faço a mamografia todo ano, né? É todo ano, desculpa. E eu sei como que a mulher sofre. Eu senti na pele. No dia que eu saí da cirurgia e não vi, a mama para o homem não tem muito função. E eu vi sem a mama, falei, pelo amor de Deus. Não, mas vamos para terminar. O que vocês, que podemos esperar nos próximos anos? Da medicina, nos tratamentos? Você tem fé que vai melhorar mais ainda? Sempre, né? Ou o que nós podemos esperar? Com os medicamentos, com tudo, assim, hoje a pessoa também, mentalmente, né? A gente vê muita gente também de saúde mental, né? Que o senhor, doutor Gabriel, espera? O que eu espero de verdade é que a gente pare de viver para o outro, de aparência. Porque muitos distúrbios mentais, muitas alterações acontecem muito pelo imediatismo da rede social, onde a gente tem tudo na mão hoje, né? Hoje você não precisa mais pesquisar, né? Você digita na inteligência artificial, ela te dá um resumo, um compêndio com referências bibliográficas daquilo que você está fazendo, muito diferente da época que nós estudamos, que chega na biblioteca, no máximo que você conseguia era xerocar um livro. Delta Larus. Barça. Era o máximo que a gente conseguia fazer, né? Mas assim, eu espero de verdade que a gente consiga, cada um de nós mesmo, olhar para dentro da gente e ver o que a gente pode fazer de melhor para nós. Independente se o outro tem um carro melhor, se mora numa casa melhor, se fez uma viagem melhor, para que a gente consiga ter, primeiro, a cabeça sadia. Cuidar do corpo com atividade física e não com músculo. Não ficar querendo criar músculos que também não é a qualquer custo, que isso também não é saudável, mas a atividade física é excelente para a prevenção do câncer, de doenças cardiovasculares, de demência. Então, a atividade física hoje, assim, acho que nos guidelines do que fazer de prevenção de risco, a atividade física tinha que ser o número 1, ou a letra A. A medicina em si, pro câncer, falando assim, ela já vem mostrando resultados gradativos e exponenciais. Eu vejo de 2015 para cá, com o advento da imunoterapia nos tratamentos de doenças avançadas, meu pai com câncer de pulmão, ele teve 3 meses de diagnóstico. Entre o diagnóstico e o falecimento dele. E era o esperado do livro. Eu estava no primeiro ano de faculdade, eu fui ler, era esperado. Sobrevida do paciente com câncer de pulmão metastático, 3 meses. Hoje eu tenho paciente comigo tratando há mais de 5 anos. Então, isso mudou muito. A gente não vai conseguir, infelizmente, a gente está longe ainda de curar todo mundo. A gente precisa lembrar que o câncer é uma alteração genética da célula. Será que podemos ter uma vacina? Que a medicina já fala numa vacina do câncer? Então, é que às vezes, quando a gente pensa em vacina, a gente pensa em tomar uma vacina e ficar livre de todos os cânceres. Mas a gente já tem uma vacina, a vacina contra HPV. Ela reduziu drasticamente a incidência de câncer de colo de útero e de câncer de pênis, porque o principal vírus é o HPV. E tá sobrando vacina, porque o povo não vacina. Então, vacina contra o câncer a gente tem. Tem na rede pública para adolescentes. Eu não me lembro exatamente se é dos 9 aos 14 anos para menino e para menina, e na rede privada aí
a faixa etária fica ampliada. Então, vacina a gente já tem, mas sobra vacina porque acho que a gente às vezes fica numa utopia de tomar um remedinho e resolver todos os nossos problemas e acaba esquecendo de olhar para o momento. E no momento a gente já tem uma vacina, que num país subdesenvolvido como o nosso, onde a incidência de câncer de colo de útero é muito grande, é uma vacina contra o câncer. E a nossa ideia, quando a gente não consegue curar, é cronificar a doença. É igual, fazendo analogia, guardadas as devidas proporções, tentar fazer do câncer uma pressão alta, um diabetes. Quando eu preciso tratar, se eu não tratar, a pressão descontrola, a glicemia descontrola, mas que o tratamento não seja limitador para o paciente, que o paciente consiga conviver com o tratamento, com a doença controlada e mantendo suas atividades. Esse é o principal racional da oncologia hoje. Obviamente, a gente quer o tratamento curativo, só que curar o câncer, a gente tem que lembrar, fora das terapias da conspiração, de que os laboratórios têm a cura e não querem comercializar, a gente tem que lembrar que a doença, o câncer, é uma alteração genética celular de cada indivíduo. Então, é uma heterogeneidade entre um tumor e outro. Só por um exemplo, já vou ser mais breve. Eu tenho uma paciente jovem que teve um câncer de mama nas 2 mamas. O tumor dela da mama direita é completamente diferente de perfil molecular do tumor da mama esquerda. Um é triplo negativo e o outro não. O outro é receptor hormonal positivo. Como é que uma paciente, de uma idade jovem, com 2 tumores diferentes, na mesma paciente, 2 tumores diferentes em cada mama, como é que eu posso dizer que para todo mundo é igual se num indivíduo eu tenho tumores de comportamentos diferentes? Então, assim, a cura, a gente está em busca, mas a gente tem que remar. Primeiro é controlar a doença para depois curar. Maria Carmen, você, o que você espera que nos próximos anos com relação ao tratamento do câncer de mama? Então, eu assim, como rede feminina... Até como dentista também, que você falou do câncer de boca, você tem essa experiência? Eu espero, assim, como rede feminina, né, um acesso mais ampliado a essas pessoas que precisam, porque a gente está falando de pessoas que elas não estão atrás porque alguém falou para elas irem, elas estão atrás porque elas precisam mesmo, elas precisam daquele tratamento. Muitas não conseguem nem ter o diagnóstico porque não têm o acesso. A falta de educação também para a população, isso é muito triste, né? A gente vê uma população que não sabe nada sobre o câncer, que não tem a menor ideia, então a gente precisa de campanhas que mostrem mais, que falem mais sobre o câncer, que tire esse medo todo, porque quando a gente fala em campanha, muitas pessoas pensam assim, a gente vai fazer uma campanha e todo mundo vai ficar com medo. Não é para ficar com medo, é para ficar em alerta de que aquilo ali existe, mas que aquilo ali também pode ser tratado. Quando eu saio em campanha, né, praticamente todos os meses, quando eu vou para o interior, e eu chego e não tem quase ninguém para fazer do câncer de boca, eu começo sempre falando assim, vocês sabiam que o câncer de boca está muito associado com hábitos? Quem aqui já fez? Levanta a mão, já fez alguma prevenção? Ninguém, né? Ou 1 ou 2. Quem aqui fuma? Levanta a mão para mim. Aí começa. Quem aqui bebe? Então, a gente começa a falar sobre os fatores de risco e aí eu falo, sabia que tudo isso aumenta a chance de um câncer? E sabia que o exame é uma coisa simples, que a gente vai subir ali naquele ônibus e em torno de 1 minuto, 2 minutinhos, a gente vai dar uma olhada e vai ver qualquer alteração que tenha na boca, porque muitas vezes você não consegue enxergar pela boca ser escura, tal. Sabe o que acontece, doutor? Enche de paciente. E não é que assim a gente assustou os pacientes e todo mundo vai subir porque acha que tem câncer, porque até quem assusta muito não quer subir não, né? Mas assim, as pessoas elas começam a entender os fatores de risco e elas começam a entender que quanto antes elas forem é melhor e que a gente está ali na porta da casa delas. Então isso deveria ser feito para todos os cânceres. Então, a gente teria que ter políticas de educação também, porque a gente vê muito falar do Outubro Rosa, do câncer de mama. E os outros meses?
eles são tímidos, não São são? bem tímidos. São muito tímidos. A gente tenta ali o Novembro Azul logo em seguida, mas também não Que tem ainda essa está força. engatinhando. E os outros? E o Setembro Isso é Amarelo muito que importante, teve, né? é. E todos os outros meses. E cadê isso? Cadê os órgãos todos que queiram, né, ajudar, né, tanto os médicos como nós ali de entidade a fazer toda essa divulgação e fazer Saúde com que as pública, pessoas... tudo. Cadê a saúde pública Porque para sempre isso? parece que tem que partir de uma iniciativa privada. Sim. Porque É. mesmo assim, se a gente for pensar no Hospital do Câncer, é um hospital filantrópico, Sim, ele é uma instituição, sim. ele é uma instituição Sim, à parte, Sim. privada. E sempre parece que tem que partir da instituição privada, seja as multiações que acontecem nos bairros, seja as campanhas institucionais, mas assim, a gente precisa de uma participação maior também da instituição pública, né, do governamental. Governamental. Para que isso tenha acesso a todo mundo. Porque o grande problema nos simpósios de oncologia, onde você vai, a grande palavra na oncologia é acesso. E não é acesso só à medicação, é acesso ao exame. Porque às vezes o paciente ele não entende, como a senhora faz, de chamar a atenção para aquele que não fez a inspeção da cavidade oral, fuma, bebe, nunca foi ao dentista. Na verdade, ele está tão no automático que ele não entende que aquilo é um fator de risco grande. Só um exemplo. Meu caso. Eu cheguei em casa um dia do trabalho, olhei, minha camisa estava sangrando na mão. Eu fui olhar, era um cabelo encravado. Pensei que fosse o cabelo encravado. Nunca passou na minha cabeça. Desceu um câncer de mama. Sim. Fui, peixei uma pinça, puxei. Passou 2 dias, veio uma bola. Falei, algo está errado. Fui no meu infectologista, que é o Dr. Marco Vinícius, esqueci aqui de agradecê-lo, Marco Vinícius Par de Barros, lá do Santa Rosa. Ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. E já me mandou para uma biópsia. Então, e foi diagnosticado um câncer de mama. Assim, é que assim, nem toda alteração vai ser câncer, a maioria delas não vão ser. Mas precisa investigar, precisa assim, sentir alguma coisa diferente, precisa procurar a unidade de saúde, um médico. Se precisar fazer biópsia, que biopsie. Se for negativo, Que bom. dê louvores, agradeça. Se for positivo, não desanime, vamos tratar, entendeu? Mas não deixar assim, acho que não é nada e vai postergando. Porque a gente vai ter sempre isso, né? Eu bati isso aqui. Não, isso Sempre, daqui sempre aconteceu tem. Porque quando um eu era dia, criança, caí... A gente vai sempre Então, achar alguma coisa. Quero agradecer a vocês dois aí por essa grande explanação sobre o câncer de mama. Saí daqui entendendo tudo, né? E agora uma unha quebrada, eu já vou correr no médico. Depois do que eu passei, mas agradecer a vocês, agradecer de novo o senhor, doutor Gabriel, a Maria Carmen, além de ser prima, ela me ajudou muito, como toda a minha família, né? Toda a minha família. Minha ex-mulher também, que foi parceira, né? Desde o início. Isso aí é muito importante, né? É meu filho, né? E agradecer vocês, deixo vocês aqui para dar um recado final para os seus pacientes, o que vocês acham do futuro, né? Dos tratamentos. A Rede Feminina, ela está aí, né? Aqui em Cuiabá há 37 anos. Antes mesmo do Hospital de Câncer. Vamos mudar o nome de Rede Feminina e Masculina também, que eu quero fazer parte. Agora acho que já começaram a mudar estatutos, tem alguns estados que já tem homem fazendo parte, né? Mas a Rede Feminina, ela está aqui em Cuiabá há 37 anos com esse propósito mesmo. Antes mesmo do Hospital de Câncer, a Rede Feminina, ela já era um grupo de apoio que existia na Santa Casa. Minha avó tratou na Santa Casa, né? E depois, com o Hospital de Câncer, a rede foi muito importante para conseguir aquele terreno. Enfim, a rede foi junto com o hospital. Desde o primeiro dia, ela está lá dentro. Ela que montou a odontologia de lá. Ela tem um bazar lá dentro, onde a gente comercializa, né, roupas, sapatos, utensílios domésticos, usados e novos também. Esse bazar, ele ajuda muito. Toda a renda do bazar, doutor, é revertida para pagar as próteses de mama, porque a gente sabe que o SUS paga, não é nem 1/3 do valor da prótese de mama. E a Rede Feminina paga, então, integral
cada prótese de mama. E esse dinheiro todo, ele vem através do bazar que a gente tem ali dentro. Então, existem diversas formas de nos ajudar. Muita gente fala, eu não quero estar dentro do hospital porque eu acho muito pesado, não precisa estar dentro do hospital. Né? A gente faz diversos eventos. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Rede Feminina MT. Doe coisas da sua casa, do seu guarda-roupa. A gente precisa muito de doação de homem, viu? A gente quase não tem nada de homem lá. As mulheres doam mais. Acho que as mulheres compram mais e se desapegam mais. Mas homem, a gente tem uma procura muito grande e a gente tem pouca doação. Nós estamos numa campanha intensa agora, nesse mês de outubro, para conseguir doações ali para o bazar, que já está com estoque vazio. E o bazar é o mantenedor das próteses de mama do Hospital de Câncer. Então, esse é o meu apelo, é o meu chamado. Conheça a Rede Feminina, nos ajude a ajudar. Eu fiquei até sem palavras agora, cara, porque eu trabalho no SUS, num outro serviço que não o Hospital do Câncer, que é o ITC, e eu estou praticamente todos os dias lá, e eu sei da importância que a rede de apoio, como a rede feminina, a importância que isso tem no cuidado do paciente. Porque, assim, o que a Rede Feminina faz, GAPECAM faz, a POC faz e outras, eu conheço, estou mais perto do GAPECAM e da POC, o que eles fazem pelo paciente... Vai ter o bifão agora, né, do GAPECAM. Tem o bifão do GAPECAM. Esse é o que a gente sua para conseguir recursos para manter a ajuda para os pacientes, mas o que esse povo trabalha para ajudar e para, como a senhora diz, chegar onde o SUS não chega é impressionante. É impressionante. Eu queria fazer um alerta para todo mundo que precisa cuidar da saúde. Esse mês tem uma amiga minha que fala que a mulher é a cola da casa, né? Que sem a mulher a casa não funciona muito bem. Sem discursos machistas ou coisas, mas a mulher em si só, seja mãe, vó, tia, ela gruda a casa. Muita gente, eu vejo quando minha avó faleceu, a minha família que se reunia todo domingo, ela deu uma espaçada assim, a mulher é a cola da casa. Mas esse mês a mulher precisa parar e olhar para ela, porque ela precisa estar bem, ela precisa estar saudável, ela precisa estar cuidada para conseguir conciliar a rotina dela. Eu queria fazer a minha propaganda, se você me permite, de nos seguir no YouTube, no podcast. Também é podcast. Ele também tem um podcast. Todos aqui podem acessar o podcast do Dr. Gabriel. O podcast chama Do Outro Lado da Mesa, o câncer por um outro olhar, onde a gente tenta trazer experiências do dia a dia dos pacientes com câncer, de familiares que acompanharam pacientes com câncer, também trazendo informações como Outubro Rosa, Novembro Azul, e que todos possam somar, fazer suas doações às instituições que ajudam os pacientes com câncer, olhar com carinho para as instituições, todas elas têm necessidades não atendidas e necessidades reprimidas, porque os pacientes que estão lá, normalmente, eles carecem do apoio familiar, carecem de amparo, não só recurso financeiro, mas às vezes o paciente precisa de alguém que vá lá e fala: bom dia, tudo bem com a senhora ou com o senhor? Isso é muito importante. Então, para terminar, eu quero, como nós já falamos aqui, chamar a atenção até para os nossos políticos, né? Hoje, Mato Grosso está construindo vários hospitais, o município também vai construir hospital em vários outros municípios de Mato Grosso, que tem uma ala especial para o tratamento de câncer, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu sei que tem hospitais, não são todos que têm o tratamento de câncer, né? Não, pelo SUS, se não me falha a memória, é só a Santa Casa, o Hospital do Câncer e o ITC. Só esses três como referência. Então, quando eu cheguei aqui, a equipe da Gonçalves Cordeiro falou que todo mundo está de rosa aqui hoje. Estão todos de rosa. Eu fiquei até emocionado, porque quando eu falei que eu ia fazer esse programa
do Outubro Rosa. E é uma promessa minha, particular. Eu precisei ter um câncer de mama para fazer o Outubro Rosa. E que, se Deus quiser, ano que vem, vocês já estão convidados, trazendo novas inovações, novos tratamentos. E agradecer vocês. E quem sabe com notícias melhores sobre a gestão dos recursos para os pacientes com câncer. Né? Isso. Se Deus quiser. Tá bom? E é muito Obrigado. bom, Toco. Eu agradeço o espaço, né, doutor Gabriel, da gente estar aqui, podendo falar, podendo orientar a população, conhecer um pouquinho mais, né, sobre a rede feminina, conhecer mais sobre o câncer de mama em si. Então, é muito importante esses momentos aí para as pessoas se informarem. Então, muito obrigado por ter me convidado. Obrigado. Toco, parabéns e, assim, parabéns pela iniciativa, parabéns pela coragem de expor o seu tratamento, assim... Agradeço a confiança que já veio recomendado lá de São Paulo. Agradeço a confiança. Já tem 3 anos já. Tá quase acabando, né? Quase acabando. Graças já tiramos alguns remédios, né? Já tá bom. Já estamos descalonando já. E que Deus abençoe seu caminho. Muito sucesso. Obrigado. E muito obrigado por ter aberto esse canal pra gente ir trabalhando o nosso trabalho de formiguinha de conscientização, de informação. Obrigado você. Obrigado também à medicina, né? Que o tratamento que eu fiz não é fácil. E agradecer a todos a Gonçalves Cordeiro, né, por mais um Toco Toco Podcast, que semana que vem a gente volta tratando de política, economia e direito. E enquanto eu estiver aqui, todo ano, teremos um podcast Outubro Rosa no Toco Toco Podcast. Parabéns.